Nós vivemos num momento, numa época, em que é muito fácil você enganar uma parte da população. Nós temos o problema de um baixo nível cultural de boa parte das pessoas, e mesmo aquelas que têm um nível cultural mais elevado, que teoricamente têm uma escolaridade maior, elas não entendem como uma infinidade de coisas funcionam. Então, ou ela segue uma argumentação qualquer, ou algo que elas ouviram falar, e por aí vai. Hoje, por exemplo, a gente fala assim, o maior problema do Brasil é a corrupção, é o dinheiro que é roubado. É um grande problema, mas eu tenho minhas dúvidas se é o maior. Porque para além daquele dinheiro que é roubado, definitivamente ali, com superfaturamento, suborno, etc., existe um dinheiro que vai pelo ralo afora, que não é contabilizado como corrupção, mas deveria. Hoje, por exemplo, é estranho que a reforma tributária não comece a discussão pela questão dos incentivos fiscais. Por quê? Todo mundo sabe que uma parte considerável dos incentivos fiscais concedidos em nível federal e nos estados se deu através de lobby de empresas, de grupos de deputados ligados a determinados segmentos, e não porque efetivamente isso significaria um retorno para a sociedade. E como os grupos de interesses têm uma força muito grande sobre os políticos e a política ainda, é muito difícil mudar isso. Um estudo divulgado pelo próprio Congresso Nacional ano passado dava conta que só os incentivos fiscais federais chegavam a 7% do PIB. Um valor infinitamente maior do que aquilo que é investido no país inteiro em educação anualmente. E esse incentivo fiscal é dado para quem? Por quê? Qual o benefício que o país tem? Ninguém sabe responder. Ninguém sabe responder. Se você vai para os estados, é a mesma coisa. Aqui no Espírito Santo, nós nem sabemos de quanto é. Calcula-se que é algo entre 4 a 5 bilhões de reais anuais que o governo abre mão para incentivos fiscais. Como disse o deputado Lorenzo Pasolini, eu não sou contra incentivos fiscais, desde que esses incentivos sejam muito bem justificados. Para quem, quanto, por quê, qual é o retorno que isso é dado para o Estado. Não tem essa justificativa. E sem esse artigo, que quando ele existia, os governos já não cumpriam. Nem Artung, nem Casagrande, nem ninguém. Sem o artigo, muito menos. E é dinheiro do povo. Então, quando a gente fala que o maior problema do Brasil é a corrupção, o dinheiro roubado, também eu tenho minhas dúvidas se é o maior. É um grande problema, mas tem um volume imenso de dinheiro público que vai pelo ralo afora e ninguém sabe por quê, que benefício traz, ninguém sabe de absolutamente nada. Incentivos fiscais no Brasil transformaram-se numa grande caixa preta, porque a gente não sabe qual é o benefício. Se hoje você fala assim, olha, o Estado do Espírito Santo dá de 4 a 5 bilhões de reais em incentivos fiscais para empresas múltiplas, aqui no Estado principalmente do ramo atacadista, que é outra coisa estranha. Mas qual o benefício disso para o Estado? Quanto esses 4 bilhões de incentivos, ou 5 bilhões, quanto de emprego eles mantêm aqui no Estado, quanto de tecnologia traz, quanto de benefício? A maior parte não traz nada. Poderia afirmar quase que com certeza que não traz nada. Tem incentivos fiscais dados há 15, 20, 50 anos que ninguém sabe por quê. Então assim, nós não podemos continuar desta forma. Então se corta dinheiro da educação, se corta da segurança, se corta de não sei onde, os estados estão quebrados, mas ninguém mexe na questão de incentivos fiscais. Por quê? Claro que tem muitas empresas que precisam ser mantidos incentivos fiscais e que precisam ser dados. Grande parte de outras não.
É benefício que vai para o bolso do empresário tão somente, que não gera emprego coisa nenhuma, que não traz tecnologia, que não traz nada de bom para o Estado. É porque o tempo é curto, senão eu ia relatar, por exemplo, a questão que aconteceu sobre o incentivo fiscal dado a cooperativas leiteiras há cerca de 2 anos atrás aqui no Estado, e qual foi o benefício que isso trouxe para o Estado até hoje. Muito obrigado, presidente.